Passada as eleições, eu vi no dito campo progressista, primeiro um desânimo que eu não estou entendendo por que todo esse desânimo. Eleição se perde, eleição se ganha. E como o Lula sempre fala, você lambe as feridas e vai partir para outra. O que também me impressionou foi, já de imediato, começou uma loucura, como se fosse o fim do mundo. E como se debater na esquerda, por que que a esquerda saiu derrotada dessa eleição. Primeiro que a esquerda nunca foi vitoriosa. Eu tenho 43 anos, eu não lembro. Desde que eu acompanho política desde criança, que meu avô era político na Paraíba, não lembro dessa esquerda vitoriosa. O PT é um partido vitorioso. O PT é um partido que cresceu muito, principalmente quando começou a fazer alianças, inclusive com o campo da direita, muitas das vezes. Outro partido que teve um crescimento interessante e tem mantido esse crescimento é o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que é um partido que eu nem considero de esquerda, eu considero partido de centro, porque, inclusive, no impeachment da Dilma, votou a favor do impeachment. Apesar de ter muita gente de esquerda, inclusive a esquerda radical, que votou, era a favor da Lava Jato e do impeachment da Dilma. Aí o que acontece? Eu não considero esse partido um partido de esquerda. Centro, às vezes mais à esquerda, às vezes mais à direita. Vamos lembrar que o PSB sempre foi base do governo do PSDB em São Paulo. Então não é bem assim. Metade dos votos do Tabata Amaral aqui em São Paulo vai por Carlos Nunes. Então não é um partido que você pode dizer esse partido é de esquerda. O próprio discurso da Tabata afasta essa ideia. Assim como o discurso do João Campos lá em Pernambuco. Agora, os partidos de esquerda, esquerda mais tradicional, como os opositores gostam de chamar de extrema esquerda, né? Os Partido Comunista do Brasil, PCO, PSTU, o pessoal um pouco, mas o pessoal está começando a melhorar nessa parte. Esses partidos nunca foram partidos fortes, principalmente depois da redemocratização. E aí eu tenho acompanhado algumas coisas do Jones Manuel, que eu quero deixar bem claro que eu acho uma pessoa super inteligente, é um vencedor, um cara dessa comunidade, é formado, é palestrante, é professor, dentro desse sistema. Porque ele tanto ataca esse sistema que a gente tem no Brasil. Ele foi uma pessoa que saiu da comunidade e se tornou um vencedor dentro desse sistema, principalmente pelos mecanismos que o Lula criou nos governos do PT, Lula e Dilma. Então, assim, dá para fazer a revolução dentro desse sistema. O Lula e a Dilma fizeram uma espécie de mini revolução no Brasil, que só não continuou por causa do impeachment. E agora o Lula está voltando para primeiro consertar o buraco que ficou depois do Bolsonaro, a terra arrasada que ficou depois do Bolsonaro, para depois recomeçar a fazer bases para recomeçar de novo todo o projeto. Agora, o que eu vejo o Jones Manuel falando, e eu volto a dizer, é um cara super inteligente, falando em revolução comunista. Gente, isso é assunto dos anos 30, anos 40, isso é coisa do passado, isso não cabe hoje na sociedade atual esse tipo de discurso. Jones Manuel, Gaio Fato, algumas pessoas mais ligadas à esquerda mais tradicional, ou esquerda mais extrema, como o pessoal gosta de falar, não se ligou ainda que o mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, as relações sociais mudaram, inclusive algumas pioraram, algumas melhoraram bastante, né? E o campo progressista tem sido vitorioso em muitos temas, sem precisar fazer revolução, que ele tanto fala. Agora tem duas maneiras de você fazer essa revolução. Uma é no voto, a outra é a revolução armada. Eu pergunto, o Jones Manuel vai fazer a revolução armada? O Gaio Fato vai fazer uma revolução armada porque fazer o que eles estão querendo só se for revolução armada. Só se for luta armada. Vai fazer luta armada? Porque pelo voto você tem que conquistar o eleitor. A gente tem hoje uma população brasileira, maioria é evangélica. Eu estou para dizer que 60% da população brasileira hoje é evangélica, se não é evangélica, mas gosta do ensinamento evangélico, se aproxima mais do que a igreja evangélica ensina.
Hoje não é mais não é um país mais católico, é um país evangélico, ou cristão, vamos dizer assim, mas mais alinhado com o discurso evangélico, principalmente o evangelho da prosperidade. Então, você vai combater, vai fazer uma luta armada contra esse povo, ou você vai conversar, dialogar como é a proposta do PT, é a proposta do Lula, é a proposta da Marina Silva, é a proposta de qualquer pessoa que tem um pouco de sensatez. Aí a gente tem que ver o que a gente quer. O Jones Manuel foi no ICL, e eu quero parabenizar o ICL pela iniciativa do Eduardo Moreira de abrir espaço, principalmente para a pessoa, para a esquerda que não tem voz, mas a gente tem que aproveitar esses espaços. A mídia já não dá espaço. A grande mídia não vai dar espaço nunca. E quando tem um espaço como o ICL deu, o Jones Manuel vai lá e faz um discurso atrasado, bateu no Lula sem dó, como se o Lula fosse o culpado de tudo que acontece no país. Não para pensar que ele tem 80% do Congresso contra o Lula. Não para pensar que o Lula tem que negociar tudo que o Lula faz, tem que negociar. E com a história de revolução comunista, pelo amor de Deus. O cara tem um espaço que ele teve para falar, podia ter atacado situações do dia a dia nosso, reclamado de coisas do dia a dia nosso. Até mesmo para, por exemplo, um assunto que o Lula sempre está falando, que o Jones Mulher pode ter tocado, o imposto progressivo. Que a ideia é essa, para fazer com que pessoas que são mais ricas paguem mais. Falar de política do dia a dia. Agora, a gente tem lá no Congresso menos de 150 deputados. O meu sonho é que a esquerda um dia tenha maioria. E se souber fazer política, vai ter maioria. Uma hora. Um dia vai ter maioria. Mas principalmente, pelo menos 200 deputados já na próxima eleição. Pelo menos 200 deputados. Hoje, se o Lula quiser meter o pé na porta, o Congresso levantar contra ele, o impeachment passa fácil, mais fácil, porque não tem voto para parar o impeachment. E para parar o impeachment precisa de 140 e poucos votos. Não tem esses votos. Você imagina para aprovar algum projeto. Então, é bonito, como é que eu vou falar? Chega a ser nobre, talvez essa seja a palavra, a intenção do Jones Manuel. Mas não vai conseguir se não for pelo voto ou pela luta armada. Ele vai fazer luta armada? Acredito que não. Então, pelo voto, você tem que conquistar voto. Vai conquistar voto com esse discurso dos anos 30, dos anos 40, com essa história de marxismo. Não vai. Então, a gente tem que aproveitar os espaços de mídia que tá sendo dado, e o CL tem aberto essa porta, e dialogar. Poxa, você vai. Acabou de terminar uma eleição da esquerda, foi muito mal votada, e você vai bater no principal expoente da esquerda, que é a única resistência dentro da esquerda, é o único partido que ainda tem crescido, e o único discurso que ainda tem sido vencedor da esquerda é o discurso do Lula.